Boa tarde, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula sobre raciocínio lógico para concurso. Lembre-se, raciocínio lógico requer capacidade de organização do pensamento e é baseado em proposições que admitem apenas um valor lógico e você consegue julgar. Primeira coisa, a gente tem que olhar o que é uma proposição e se ela admite um valor lógico, a gente consegue julgar como sendo verdadeira ou falsa. Você deve estar perguntando, o que é proposição? Proposições são frases baseadas em informações que podem ser confirmadas e que possuem apenas um valor lógico, verdadeiro ou falso. Nosso primeiro exemplo, a Terra é um planeta. Primeiro que a gente deve olhar é uma frase, a Terra é um planeta. Temos um sujeito, temos o complemento desse sujeito, então é uma frase. Segunda coisa, pode ser julgada, essa frase pode ser julgada como sendo verdadeira ou falsa? Sim, ela pode ser julgada. Se a gente dá uma pesquisada num livro, na internet, vamos saber se a Terra é ou não um planeta. Então ela pode ser julgada verdadeira ou falsa. A seleção brasileira ganhou da seleção alemã na Copa 2014. Alguns devem se lembrar que o Brasil perdeu de 7-1 para a seleção alemã, não é? Então, primeiro que a gente deve olhar é uma frase. A seleção brasileira ganhou. Tem um sujeito nessa frase. E pode ser julgada? Ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa? Pode. Portanto, também é uma proposição. Quando aparecer uma sentença matemática na forma de uma declaração e você conseguir julgar como verdadeiro ou falso, então é uma proposição. Lembre-se, proposição nunca será uma frase de interrogação ou exclamação. Por exemplo, você gosta de matemática? Fiz uma pergunta. É uma frase? Realmente é uma frase. Porém, a gente fez uma pergunta. Não dá para saber se o valor lógico dessa frase é verdadeiro ou falso. Não dá para ser julgada. É uma frase de interrogação e não podemos admitir o valor lógico. Não podemos julgá-la. Vai estudar. Estou dando uma ordem. Realmente é uma frase? É uma frase. Só que de exclamação. Pense, dá para saber se é verdadeira ou falsa? Não dá para julgar, então também não vai ser considerada uma proposição, mesmo sendo uma frase. Cuidado! Podem aparecer incógnitas, variáveis nos concursos. Isso aqui é uma pegadinha que cai muito, muito. Y mais 20 igual a 50. É uma frase? Muitos aí já devem estar pensando, não é uma frase. Pronto, já não é uma proposição. Com calma, vamos analisar com calma. É uma frase, só que é uma frase matemática. Y mais 20 igual a 50. É uma frase, mas não é uma proposição. Por quê? Porque não podemos julgar. Y mais 20 igual a 50 não pode ser julgado como verdadeiro ou falso. Porque esse y, como o próprio nome já diz, é uma variável. Ele pode variar, pode assumir um valor ou outro. Vamos pensar que ele assumiu o valor y é 20. Se y for 20, 20 mais 20 é igual a 40. Então, nossa frase nesse caso seria falsa. Porém, se tivermos o y igual a 30, vamos substituir no lugar de y por 30. 30 mais 20 igual a 50. Já seria o que? Verdadeira. Admite, é uma frase? É, mas não admitiu apenas um valor lógico. Com essa variável, ela pode ser falsa ou verdadeira. Então, também não pode ser considerada uma proposição. No nosso outro exemplo, temos π mais 3 igual a 0. Π é uma letra grega e ela tem o número aproximado de 3,14. É uma frase? Vamos lembrar que a gente tem que primeiro julgar se é uma frase. Sim, é uma frase matemática. Pode ser uma proposição? Vamos ver. Para ser uma proposição, também temos que poder julgá-la. π mais 3 igual a 0 pode ser julgada?
Pode. Pode, esse que é a pegadinha que tem nos concursos. O π, ele tem um valor aproximado de 3,14. 3,14 mais 3, teríamos aproximadamente 6,14. Então, 6,14 é igual a zero? Não. Então, essa nossa frase, ela é falsa. Podemos julgar? Podemos. É uma frase? Sim. Então, ela é uma proposição com valor falso. Esse que é a pegadinha. Muita gente bate o olho ali, fala, não, isso é uma variável, e já coloca que está errada. Agora que sabemos o que é uma proposição, vamos começar a trabalhar com elas. A primeira coisa que trabalharemos será a simbologia e a negação das proposições. Aí, realmente estaremos no campo da matemática. Mas isso será na próxima aula. Até lá! Fique agora com alguns exercícios. Tentem. Na outra aula, eu tiro dúvidas. Obrigada, até mais.